Domingo no cinema. Oferecimento. Clube da Paquera. A sua chance de namorar alguém como ela. Ligue 0900 789 789. Encontra muita coisa, né? Então, e aí é complicado, né? Aí é complicado você, às vezes, ir fundo naquilo que você acha, né? Nas suas ideias, tudo. Agora, o Bebeto, eu acho que o maior prêmio para ele ter sido chamado para ser treinador de uma seleção italiana, né? Que eu considero, sem dúvida nenhuma, é a melhor seleção de todos os tempos aqui. Não basta, para mim não basta só ganhar, né? Tem que estar ali sempre, né? Uhum. E a Itália consegue fazer isso, né? E hoje o Bebeto é o homem que está comandando a seleção italiana, né? Então o Bebeto eu tenho um grande respeito por ele. A nossa primeira pesquisa de hoje, repetindo, quem vai ganhar o Rio-São Paulo? Se você acha que dá São Paulo, 3874-3111. Se você acha que dá Botafogo, 3874-3222. E, olha lá o resultado parcial, 367 São Paulo, 141 Botafogo. E você sabe, o Cartão Verde está na internet. Para ver o programa na rede mundial de computadores, o endereço é o seguinte: www.tvcultura.com.br. Todos os domingos, mais de 6.000 pessoas têm acessado o Cartão Verde na internet em todo o mundo. Vamos ver se hoje o Juca Kfouri dá o devido crédito. Nunca dá. Não dá. O e-mail está com problema. O e-mail está com problema. O papo continua daqui a pouco. Veja agora os outros destaques do Cartão Verde. Começa o octogonal decisivo da Liga Masculina de Vôlei e os favoritos saem na frente. O Egito é campeão da Copa da África pela 4ª vez. Na final, vitória sobre a África do Sul. O Botafogo vence o São Paulo no Morumbi e só precisa de um empate no Maracanã para ficar com o título do torneio Rio-São Paulo. Com o gol do goleiro artilheiro Chilavert, o Vélez derrota o Boca Juniors no clássico do futebol argentino. Roberto Carlos marca de novo e o Real Madrid continua na liderança do campeonato espanhol. Em Santos, um jogo dramático entre as duas portuguesas, 4-4. A Lusa segue no Paulistão e a Santista está fora da segunda fase. Faça perguntas para os nossos convidados. O telefone é o 252-6525, fax 3874-3454 e o e-mail, que não tem nada a ver com a internet. Até de pronunciar esses nomes. Demônio, capeta, coisa ruim, inimigo. Seja qual for o nome, ele faz parte da cultura religiosa de quase todos os povos. O Fantástico mostra agora os rituais em que o temor ao demônio se transforma em culto, em pleno subúrbio do Rio de Janeiro. Este ritual foi criado há 5 séculos pela Igreja Católica. É uma luta do bem contra o mal. Uma cerimônia de exorcismo conduzida por padres da Arquidiocese de Nova York. Jenny, uma jovem perturbada por vozes estranhas e mudanças bruscas de personalidade, resistiu por anos a qualquer tratamento psiquiátrico. A igreja a considerou possuída pelo demônio. God the Father, God the Son, God the Spirit. Hoje o Vaticano não ordena mais padres exorcistas. O velho ritual foi praticamente abandonado. Mas a crença em Lúcifer, o anjo que se rebelou contra o Criador, essa permanece. João Paulo II declarou várias vezes que o demônio existe e que ele espalha a desordem pela sociedade. O vigário da Catedral da Sé, em São Paulo, acredita que se para os católicos Jesus Cristo representa a luz, o diabo é a sombra. A ação do demônio é a ação de ser o tentador, né, de induzir o homem a pecar, de induzir o homem ao erro, né? Demônio, senhor das trevas, príncipe poderoso dos tempos. Este homem acredita ter feito um pacto com o demônio. Neste salão, ele conduz uma cerimônia que mistura símbolos do candomblé e práticas mágicas, como o voodoo, representado aqui pelas agulhas que são espetadas no boneco. O homem de negro é consultado por pessoas que muitas vezes querem o mal de outras. Através dos poderes e forças satânicos, demoníacos e diabólicos, aonde estiver o teu corpo, tua mente e teu espírito neste momento,
que seja neutralizado todos os seus pontos vitais. No momento mais sinistro do ritual, acende-se um caldeirão. Nele foram postos sangue e vísceras de animais e fios de cabelo da pessoa que se pretende enfeitiçar. É uma cerimônia de magia negra. Demônios poderosos de força. Os seguidores do Homem de Negro acreditam firmemente que podem usar as forças do mal. O meu sucesso é esplêndido. Eu tenho tudo que eu quero. Tá? Sou empresário bem-sucedido. Este pequeno empresário da área de informática diz que no ano passado sofreu um sequestro e que esteve aqui para pedir vingança contra os bandidos. Simplesmente, pela força do destino, eles brigaram entre si e um matou o outro. Se você está prejudicando alguém e esse alguém me procura para se defender de você, do mal que você está causando a ele, eu não estou fazendo mal, não importa o que vai acontecer com você. De Satanás. É esse o conceito de justiça que prevalece nos rituais macabros. O que é que se faz com língua de falador? Queima. No outro canto da periferia do Rio, quem está no comando é este homem, Marcos Fabian. Ele se diz discípulo de Lúcifer. Apaga cigarros com o pé descalço e deita com vontade sobre cacos de vidro. Ele diz que é procurado por pessoas que querem a ajuda de Lúcifer até mesmo para matar os inimigos. Eu fui ameaçada de morte, porque eu vi o cara que me roubou. Essas pessoas morrem ou de doença, ou morrem de acidente, de vários tipos de mortes. 7 dias depois, pegaram ele meio-dia vieram acabar de matar ele 6 horas da tarde. Tem casos de pessoas virem aqui pedir para fazer um pacto com Lucifer, fazer um pacto com o diabo, e entrega a sua própria alma para ele. Com as forças de Lucifer! Nos domínios de Marcos Fabian, o demônio bíblico também convive com entidades africanas. Agora foi aberta a casa do Egum, que representa a alma dos que morreram, mas continuam ainda presos à terra. O anjo que queda foi a tua lá de cima do céu. O astro matutino, filho da aurora. Vem cá e faz Satanás e Ferrabras. Diante da casa do Egum, fervem os caldeirões. Os fiéis entregam ao chefe do terreiro pedaços de papel onde estão os nomes dos rivais, desafetos e inimigos. Vai tudo pro fogo. Eles acreditam que o Egum, liberto no fogo e na fumaça, sairá pela noite para cumprir as sentenças. O doutor Talvani de Moraes, representante da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, vê com muita preocupação a prática da magia negra. Mesmo respeitando a liberdade de culto, ele acredita que a fé em forças malignas pode afetar a saúde mental e física do praticante. Ele fica tão fascinado, tão obcecado pela prática do mal, que ele acaba adquirindo também condições pessoais, e aí são psicossomáticas, condições emocionais que se voltam para o próprio corpo dele, que podem ocasionar um mal a ele. Daí ele pode ter uma doença, ele pode ter uma gastrite, ela pode ter uma úlcera, ele pode ter uma série de transtornos, pode ter um infarto do miocárdio, uma série de doenças, pode viver numa situação permanentemente de estresse. As demonstrações dos pretensos súditos do demônio não impressionam o psiquiatra. A dor, o tato, né, o paladar, a resistência corporal, tudo isso pode ser mudado a partir da experiência emocional, da experiência transcendental e mística. Meu camarada, é assim que funciona. Sabe, às vezes o elemento está tranquilo e de repente dá uma simples dor de cabeça. Para pro hospital. O médico não descobre o que ele tem. 2 horas depois, está numa pedra gelada. Quando a pessoa se sugestiona, as coisas vão acontecer muito mais porque ela acha que vão acontecer. Ou seja, é dentro da cabeça dela que está o problema, não é fora no que foi mandado para ela. O que ele fizer para mim está bem feito. Eu não ligo para isso, não. Confio nele. Cultuar o mal só faz mal a quem o cultua. Longe dos cultos
sinistros, cientistas americanos acabam de dar um passo histórico na fronteira entre a fé e o conhecimento. Eles descobriram que certas curas pela fé têm explicação biológica. A crença religiosa, segundo eles, não afeta apenas o espírito. Ela pode alterar a capacidade do corpo de enfrentar doenças. Quando a pessoa reza, canta hinos religiosos ou faz meditação, está fortalecendo aquela parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. Isso é uma hipótese que ainda tem que ser provada. O fato é que quem tem fé vive 25% mais do que os outros. Quem tem fé tem melhor saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema imunológico muito mais forte. Os casos são tantos que a ciência decidiu encontrar respostas físicas para o fenômeno do espírito. Nesta universidade, um grupo de cientistas vem estudando há 15 anos a íntima ligação entre cura e fé. E descobriram que, para muitos, uma oração tem tanto ou mais poder do que um remédio. O médico Harold Kuning, que coordena as pesquisas, já estudou quase 10 mil casos de cura pela fé. É extraordinário o papel que a fé desempenha na saúde de uma pessoa. Ele diz que em 42% dos casos estudados, a única explicação para o alívio e a sobrevida do paciente estava na fé. Pessoas que tiveram câncer, derrames, doenças incuráveis, ainda assim conseguiram viver mais e sofrer menos do que outros pacientes terminais. Jeanne Lewis sofre de esclerose múltipla há 11 anos. É uma doença cruel que degenera os nervos, provoca dores no corpo, cansaço e falta de ar. Os remédios que aliviam o sofrimento têm efeitos colaterais devastadores. Os ossos de Jeanne estão se enfraquecendo. A cada hora, uma nova fratura. Hallelujah. And Lord God, we just want to just see her completely restored by your divine will. Mas no meio da dor e do desespero, Jeanne encontra alívio na oração. Pray. Milagrosamente, muita gente como Jeanne reza, reage, melhora e até se cura. Mas como será que a fé promove o bem-estar físico? A resposta pode estar no cérebro. O cientista canadense Michael Persinger vem fazendo experiências com ondas eletromagnéticas para ativar uma área que ele acredita seja a mesma que funciona quando a pessoa tem uma experiência religiosa. Com o estímulo, mesmo alguém de pouca fé acaba sentindo uma força espiritual. Essa voluntária conta que, apesar de sozinha na sala de testes, achou que havia mais alguém com ela. Um espírito? Deus? O Dr. Persinger acredita que o lobo temporal é a área do cérebro ativada numa experiência de fé. E não é por acaso que a fé faz bem para a saúde. O lobo temporal também comanda o sistema imunológico. A ciência sempre quis desvendar os mistérios da religião e desmistificar os milagres. Se para os cientistas, cada vez mais, a fé é apenas um mecanismo do cérebro, para quem tem fé, continua sendo uma graça de Deus. Quando Jeanne sente dores muito fortes, ela reza. Não é que a dor vá passar necessariamente, mas é nesse momento que ocorre o que ela chama de milagre. Mesmo não sabendo quanto tempo a dor vai durar, ela tem certeza de que do outro lado da vida existe esperança. E uma outra vida. A dor acaba indo embora. E agora as últimas notícias do Fantástico.
O corregedor-geral da Câmara, deputado Severino Cafete, disse agora à noite que vai requisitar a fita com a reportagem exibida há pouco pelo Fantástico com declarações do deputado Sérgio Naia. Na reportagem, o dono da Sersan disse que usava material de segunda mão como se fosse de primeira qualidade. Segundo o corregedor-geral da Câmara, citado pela agência Globo, a gravação é uma confissão do deputado Sérgio Naia de que cometeu crime. Morre em São Paulo o sertanista Cláudio Vilas Boas. Ele tinha 81 anos e sofreu um infarto. Com o irmão Orlando, Cláudio Vilas Boas participou de várias expedições pelo país e criou o Parque Nacional do Xingu. Foram 48 anos dedicados aos índios. Acidente na Austrália. Um avião cai e explode no chão durante um exercício de rotina em Mount Gunn, no sul do país. O piloto, de 42 anos, morreu na hora. O maior protesto na Grã-Bretanha em 8 anos. 280 mil trabalhadores rurais e açougueiros marcharam pelas ruas de Londres. Eles protestam contra a proposta do parlamento de proibir a caça da raposa. E também querem poder vender carne com isso, o que foi proibido por causa da doença da vaca louca. Tabloides sensacionalistas ingleses anunciam para amanhã uma entrevista bomba com o guarda-costas que sobreviveu ao acidente que matou a princesa Diana e o namorado dela, Dodi Al-Fayed. Trevor Rees-Jones teria conseguido se lembrar de novos detalhes do acidente, depois que um psiquiatra o ajudou a recuperar parte da memória. A gente termina o Fantástico deixando no ar 2 imagens. O desespero de uma vítima da impunidade. E as três palavras que definem um estilo de fazer política. Não deu atenção nenhuma. Eu arranjei um projeto soma de fudido de quase 1 milhão que consegui liberar. Eu com o projeto de 1 milhão não queria draguelar lá. Não me dá essa mais, vou lá cantar, eu assinei a ordem pro governo. Eu falsifico mesmo. A voz do prefeito, ele acreditou que era onde, mas eu falsifico mesmo. Uma boa noite para você. Boa noite e até domingo que vem. Rede Globo, Minas. Assista agora Sai de Baixo, classificação 14 anos. Assim, tem futebol na televisão, ele tá vendo. Ele provavelmente viu Vasco e Vila Nova também, não? Sim. Viu também. Tá certo? Quer dizer, por quê? Porque a gente vive disso. Nós também, a gente assiste. O tempo inteiro, esse respeito, no carnaval eu me esbaldei. Eu também. Eu vi 7 jogos em 24 horas. A começar do Argentina e Iugoslávia. Mas dá uma grande esperança. A seleção da Argentina também dá uma grande esperança pro Brasil. O Zagallo não precisa mais. É isso. Essa autossuficiência. Ele sabe de tudo, já sabe o que vai acontecer e não precisa. Fica aquela coisa da Barra da Tijuca, aquele grupinho que tá mais pra jogar um carteado, passar um sei lá o quê. Tá passando o jogo, não, deixa acabar o jogo aqui. Só pode ser. Não é possível. Porque é um técnico permanente. Tanto você brigou no Brasil. Lembra disso? Antigamente. Tinha uma seleção permanente, um técnico permanente. Só vive disso. O treinador mais fora de esquadro que tem no mundo talvez seja o Zagallo. Porque os outros estão sempre viajando por aí, vendo jogos, participando de seminários. E outro que é mais grave, eu acho, disso tudo, Juca, é não conversar com os treinadores do futebol brasileiro. Não tem um treinador que tivesse vindo aqui que tivesse dito. Não, o Zagallo já me ligou várias vezes, pedindo opinião sobre determinado jogador. Aproveitemos, Nelson, alguma vez você dirigiu recentemente Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, está no São Paulo. Alguma vez o técnico da seleção brasileira te ligou para saber sua opinião sobre um jogador? Como é que está? Um jogador, alguma coisa que vai acontecer, se está olhando alguém, se pode encontrar, vamos almoçar, para trocar uma ideia. O Vanderlei Luxemburgo sempre repete, se tivesse ligado para mim antes das Olimpíadas, eu diria para ele, o Rivaldo está estourado, não leva.
O Flávio Conceição está em cima dos caras. Não, leva o Rivaldo, mas deixa ele dormindo. Ele precisa não jogar, ele precisa descansar. Então, uma hora que o técnico tem que dar tempo. O técnico permanente, digamos que ele não fosse o técnico permanente, tivesse envolvido até nas rivalidades clubísticas, você entenderia. Não, Nelsinho da dirigente da seleção brasileira, ele não pode ligar para o Vanderlei Luxemburgo, que teve um arranca-rabo com o Vanderlei Luxemburgo domingo passado no Morumbi. E aí também não vai ligar para o Vanderlei Luxemburgo. Mas não, é o técnico permanente da seleção brasileira, não tem nenhum clube. Ele devia estar toda semana conversando. Juca, do mesmo jeito que o preparador físico do Brasil, que mora no Japão, também tinha que estar em contato com os preparadores físicos de todos os clubes. Do mesmo jeito que o senhor Américo Faria também, quer dizer, é onde eles que se isolaram. Claro. Há um distanciamento. Quer dizer, uma autossuficiência. Né? Que não entra na minha cabeça isso. Quando a gente sabe que um clube como o São Paulo Futebol Clube, por exemplo, tem um centro de excelência de fisiologia do exercício, dirigido lá, pelo Dr. Turíbio de Barros, ninguém vai lá consultá-lo. Quando a gente sabe que nós temos seguramente o médico mais respeitado internacionalmente na área de ciência do esporte, que é o Dr. Matsudo, Vitor Matsudo, em São Caetano, o Renan talvez conheça, é um dos 8 membros do Comitê Olímpico Internacional, ganhou o equivalente ao Prêmio Nobel de Medicina Esportiva ano passado. Ninguém consulta o que o Dr. Vitor está achando das coisas, o que o Dr. Vitor está recomendando na área de preparação física. Quem é a nutricionista mais cabeça nesse momento para fazer a nutrição dos nossos jogadores? Quem é o melhor preparador físico? Todo mundo acha que é o Moraci Santana. E essas pessoas não estão na nossa comissão Enquanto técnica. isso, o Parreira está montando uma bela comissão técnica na Arábia. Quer dizer, essa coisa é que eu acho que está mal parada na seleção brasileira. Nós vamos a um rápido intervalo, a seguir os gols do Campeonato Paulista. Só uma coisinha. Pois não. É para o pessoal em casa se preparar, pessoal do... Vai ter hoje plantãozinho? Hoje vai ter aquele jogral, eu e o Juca aqui, dando resultados pelo Brasil afora. Só o Campeonato Carioca que vai passar por cima. Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar do Campeonato Paulista e um jogão, hein? O jogo das duas portuguesas, 4-4. A Lusa de São Paulo continua no Paulistão e a Santista está fora da disputa. Voltamos já já. Numa brincadeira de palco, quem quer dinheiro? Agora foi, abram alas, Deus quer. Olha lá, ei! Deixa eu ver aqui, dá licença, quem quer dinheiro? Aqui atrás, quem quer dinheiro? Dá licença, quem quer? Agora deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Deixa eu ver quem é que eu chamo. Quem quer dinheiro? Não, quem sai do lugar, não sei quem quer dinheiro. Deixa eu ver quem é que eu vou escolher. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Você quer dinheiro? Então diz pra mim qual é o seu nome. Priscila. Você quer R$10? Você quer R$50 ou você quer R$100? R$100. Priscila, coloca a mão no meu bolso aqui, coloca a mão. É boa sorte para você, sei lá. O bolso é em cima, não é embaixo, né? Mas vamos lá, tira a nota, quanto foi? Aê! Vamos para o palco, vamos topar tudo por dinheiro no palco, vamos lá!